senhores telespectadores, eu nunca digo nem bom dia nem boa tarde, eu acho que já sabem porquê. O mundo é muito grande, o programa passa na televisão internacional e às vezes é dia, outras vezes é noite, portanto não digo nem bom dia nem boa noite, mas a todos desejo ou bom dia ou boa noite conforme a hora a que lá chegar. Queria-lhes falar deste retrato. É um retrato de um rei de Portugal, o rei Dom João IV, o restaurador. Bom, e a data deste retrato será mais ou menos 1650 e poucos. É um retrato feito do natural, o rei pousou para o retrato, foi o próprio pintor régio. Portanto, uma boa imagem do século XVII em Portugal. Bem, eu já sei, já uma vez lhes disse, que os portugueses nisto de séculos confundem um pouco. Olha, uma vez, e foi com um guia oficial de monumentos portugueses, pôs-se a falar do Dom Pedro, o Pedro da Inês, e dizia Dom Pedro V. E eu chamei de parte e disse, homem, não é quinto, é primeiro. Senhor doutor, que mais dá que seja primeiro ou quinto, eles sabem lá o que é, e quinto é muito mais bonito que primeiro. Bom, é claro que é, e isto mostra bem a nossa extrema ignorância nestas coisas. Também é um problema interessante este. Porque é que os portugueses são tão ignorantes da história de Portugal? Eu penso que nos países da CEE somos o único país que não sabe bem a sua própria história. Reinado por reinado, século por século, acontecimento por acontecimento. Não, o português não sabe. Como é que se explica que, tendo nós uma história que realmente é brilhante, da qual temos todas as razões para nos orgulhar, sejamos tão completamente ignorantes dela? Bom, eu acho que é um bom tema para refletir. Porque para tudo há uma razão de ser. Reparem, o gosto pela história nacional, a apologia do espírito nacional, o nacionalismo, afinal, é um ingrediente da cultura romântica. E a cultura romântica é a cultura própria da sociedade burguesa que emerge da Revolução Industrial. Ora bem, a Revolução Industrial dá-se na Europa no século XVIII, no século XIX há aquela grande e consistente burguesia da França, da Inglaterra, da Alemanha. Olhem, é o tempo dos Allons enfants de la patrie, da Marselhesa. Como sabem, é de 1791 ou 92. A nossa portuguesa, que é claro, é correspondente à Marselhesa, é de 1890, 100 anos depois. Foi exatamente nesses 100 anos que a Europa aprendeu a gostar da história nacional, da história de cada país. Nós não tivemos Revolução Industrial, não tivemos burguesia consistente, não chegámos a ter o gosto pela história. Ele começou com o Herculano, é certo, mas timidamente, quando já no nosso século, aí pelos anos 50, a história nacional é substituída no espírito dos historiadores por outras preocupações. Vem a história nova, é uma história anti-acontecimentista, não conta os factos, é uma história anticronológica, é uma história que, em vez dos factos ilustres do passado português, se interessa
pelas perspectivas sociais do futuro da humanidade e, realmente, a história portuguesa ficou sem saber. Hoje não se ensina nas escolas e, notem, sente-se-lhe muito a falta. Sente-se-lhe muito a falta. Cada vez se diz mais, faz parte da identidade nacional, é a falta de conhecimento da história que está na origem da perda de tantas coisas do património, da distribuição dos centros históricos das vilas, mas enfim, a verdade é que são situações conjunturais que a gente não pode assim afastar. A gente não sabe, olha, eu vou fazendo o que posso por lembrar algumas coisas. E hoje queria precisamente falar-lhes do século XVII. O século XVII é um século decisivo na formação da consciência europeia. É o século que começa no ano de 1601 e acaba no ano de 1700. Em 1700 vai começar o século XVIII. Em 1601 começa o século XVII. O século XVII é um dos mais brilhantes séculos na história da cultura europeia. É o século dos grandes pensadores. O Newton é do século XVII, o Descartes, o Galileu, o Spinoza, tudo grandes vultos, são as maiores cabeças do pensamento ocidental, estão no século XVII. É um século com as belas artes extremamente desenvolvidas, o século do Rubens, do Velázquez, do espantoso Velázquez, do Rembrandt, dos maiores pintores de sempre. Em França é o século de Versalhes, aquele palácio que ainda hoje é o encanto dos turistas, aquilo foi construído no século XVII. Em Inglaterra é o século das revoluções inglesas e, portanto, do domínio do parlamentarismo. A democracia inglesa instala-se no século XVII. Na Holanda é o século do grande crescimento, a Holanda faz-se uma grande potência. Em França é o século de Luís XIV, um século... E em Portugal? Em Portugal não há nenhum grande pintor, não há nenhum grande palácio. Quanto a grandes escritores, bem, assim, um grande pensador tenha ficado na história, não há nenhum filósofo português dessa altura. Quanto a escritores, claro que a gente pode falar no Bernardes, no Frei Luís de Sousa, no Dom Francisco Manuel de Melo, claro, meia dúzia de escritores, de certo modo, de segundo plano, com uma exceção. Há um grande vulto, do qual, com toda a razão, nos orgulhamos por ele ter sido português. É o padre António Vieira. Vou-lhes hoje falar dele. António Vieira nasceu em 1608, portanto, primeira década do século XVII. Morreu em 1697, portanto, a última década do século XVII. É um homem que vive praticamente um século, ele morreu com 89 anos, e é muito expressivo da cultura do século XVII. Ele nasceu realmente em Lisboa, portanto é português, era filho de gente com pouco dinheiro, gente modesta. Em todo caso, o pai dele conseguiu um empregozito, menos mau, num tribunal do Brasil, da Bahia. E o pequeno foi com 6 anitos para a Bahia. Ele viveu na Bahia, depois muito tempo, esteve lá dos 6 anos até à viagem a Portugal, quando já tinha 33 anos. E deve muito ao Brasil. Ele próprio dizia que foi na grandeza daqueles sertões, com aqueles grandes ares sertanejos, que ele conseguiu fazer-se o homem que era. Sem dúvida, os brasileiros têm uma certa tendência a achar que Padre Vieira era brasileiro. E não falta alguma razão. Ele era um português que devia muito ao Brasil. Digamos, era
um lusíada, era um luso-brasileiro. Como bom aluno, rapidamente chegou a Lente e durante uns anos foi o que ele fez, ensinar estudantes no Colégio da Bahia. Mas em 1641 dá-se um acontecimento que talvez ele nem esperasse e que veio transformar completamente a sua vida. O acontecimento foi este: chegaram ao Porto da Bahia os navios com a notícia de que em Lisboa tinha havido uma revolução, o 1º de dezembro de 1640, havia rei novo, um rei português, Dom João IV, e foram escolhidas pessoas para vir a Lisboa felicitar o novo rei. Bom, um dos escolhidos foi o jovem lente de teologia, Padre António Vieira. É assim que ele entra na política. Chega a Lisboa, vai visitar o rei, e o rei deixou-se impressionar extraordinariamente por aquele homem. E, sem dúvida, Vieira devia ter um magnetismo, qualquer coisa que ele dominava as pessoas. A verdade é que o rei Dom João IV, durante os 15 anos em que ainda viveu, viveu sempre subjugado pela fascinação daquele jesuíta vindo lá dos confins do Brasil, parecido aqui em Lisboa, que ninguém conhecia. O rei confia-lhe as missões mais difíceis e calculem que nessa altura as missões não eram nada fáceis. O papel do rei era defender a independência de Portugal contra toda a força enorme da Espanha. Parecia impossível. A gente tinha que arranjar uns aliados. Quem é que havia de ser os nossos aliados contra a Espanha? Bom, obviamente, as pessoas pensaram logo na França, pois a França e a Espanha eram inimigos antigos, de sempre. Vamos nos aliar à França e a gente assim já se pode defender da Espanha. Para aliar à França, a ideia do Padre Vieira era esta. Temos cá um príncipe, o príncipe herdeiro, era um rapaz, era novito, mas enfim, o Dom Teodósio. Vamos casá-lo com uma princesa da França. O pai da princesa, que é um nobre qualquer, francês, fica regente de Portugal. E o nosso rei passa para o Brasil. Reparem que isto é muito curioso, porque, de certo modo, o Padre Vieira gostava tanto do Brasil que já está a trocar Portugal pelo Brasil. O rei de Portugal vai para o Brasil, passa a ser rei do Brasil. Portanto, o Brasil passa a ser um reino independente. Quem reina em Portugal é o pequenino Teodósio, mas o regente será o grande fidalgo francês, pai da noiva. Era um plano muito complicado. Havia muita gente em Portugal que não concordava, então a gente livrou-se de um rei espanhol para agora arranjar um regente francês. Isto não tinha pés nem cabeça, achavam as pessoas. E lá em França ainda pensaram nisso. Ele chegou a ser recebido pela Rainha de França. Foi recebido pelo cardeal Mazarino. Mas fizeram, porque estavam-lhe a oferecer Portugal de bandeja, reparem. Mas disseram, não, isso é muito aventuroso, e a missão falhou. Não deu resultado. É aí que o Padre Vieira pensa, e então muito bem, num outro aliado que a gente podia ter. Uma nação poderosa, rica, inteligente, determinada, com cuja ajuda nós nos podíamos defender bem da Espanha. A nação judaica. A nação judaica. Era os judeus. É para os judeus que o Padre Vieira se volta e diz ao rei, bom, vamos pedir a ajuda dos grandes banqueiros, dos financeiros israelitas, que estão no estrangeiro, uma grande parte deles estava já na Holanda. Ele foi de propósito à Holanda, entendeu-se lá com eles, e a história era esta: eles emprestavam o dinheiro, naturalmente, o rei tinha que deixar de os perseguir. Era lógico, porque a perseguição
era uma estupidez. Simplesmente. Isso agora era pior. Então ele ia usar o dinheiro dos judeus. Então aquele homem não via que o dinheiro dos judeus é um dinheiro maldito. O dinheiro dos judeus, reparem, são os 30 dinheiros dos Judas. Dos Judas. E caiu-lhe toda essa gente, claro, a gente inculta, ignorante, tradicional, a gente, enfim, das 5 chagas, caem em cima do Padre Vieira. E a Inquisição também cai, porque a Inquisição tinha muito a ganhar com a perseguição aos judeus. A Inquisição vivia em grande parte das fortunas que apanhava aos judeus condenados. Então eles iam ficar agora sem fontes de receita. Cai toda a gente em cima do Padre Vieira. Claro, enquanto o rei foi vivo, ele pôde bem com as perseguições, porque o rei defendia-o energicamente. Neste homem ninguém toca. Mas o rei morreu em 1655. E a grande proteção, o grande apoio do padre desapareceu. Agora quem manda em Portugal é a rainha regente, a rainha Dona Luísa de Gusmão. Devo-lhes dizer que o tal príncipe que ele queria casar em França, o Dom Teodósio, também já tinha morrido. Ele morreu novito, morreu com 19 anos, tuberculoso, ele tinha uma saúde muito débil. E, portanto, agora está a rainha. E a rainha Luísa de Gusmão não apoia os planos do Padre Vieira. Padre Vieira, entretanto, tinha adquirido um prestígio imenso como pregador. Ele chegava ao púlpito na Capela Real, porque ele era pregador do rei, ou em São Roque, ou no Loreto, e os sermões dele conseguiam realmente magnetizar toda a gente. Ele tinha uma maneira diferente de falar. Quando ele falava, não se falava noutra coisa. Ia toda a gente, eram multidões, iam ouvir o Padre Vieira. E ouvir o Padre Vieira, porque ele falava muitíssimo bem, era realmente genial, mas além disso, porque ele, sob a aparência de falar de religião, estava a falar, mas era da política daquele tempo. Eu vou-lhes dizer, por exemplo, um trecho dele acerca do governo. Ele estava a falar em Lisboa, diante dos ministros do rei, e dizia isto: em qualquer parte do mundo se pode verificar o que Isaías diz dos príncipes de Jerusalém. Os teus príncipes, Jerusalém, são companheiros dos ladrões. E porquê? São companheiros dos ladrões porque os escondem. São companheiros dos ladrões porque lhe dão postos e poderes. São companheiros dos ladrões porque talvez os defendam. E são, finalmente, seus companheiros porque os acompanham e os hão de acompanhar até ao inferno, onde os ladrões os hão de levar. Vocês compreendem, não há governo nenhum que goste de ouvir isto. Acho que mesmo agora, se dissesse isto, havia de ser o diabo, então chamar assim, ó, companheiros dos ladrões. Bom, o Vieira não teve outro remédio senão ir outra vez para o Brasil. Isso acontece em 1655, o mesmo ano em que morre o rei Dom João IV. Mas chega ao Brasil e vai travar nova batalha. Ele no Brasil é missionário. Ele pretende civilizar os índios das aldeias. Simplesmente, como é que isso era possível se aparecem lá os mercadores brancos e arrebanham, matam aquela gente toda, destroem as aldeias, capturam-nos e fazem deles escravos. Escravos. Eles precisavam de escravos para amanhar as fazendas e, portanto, escravizavam os índios das aldeias. E aí o Padre Vieira trava a sua maior batalha.
pela liberdade dos índios do Brasil. Diz que são almas cristãs como nós, que é preciso respeitá-las na sua dignidade humana, que é e luta, escreve para o reino, consegue medidas a proibir a captura dos índios. É claro, com isso, a certa altura tem toda aquela gente contra ele, porque os índios não têm quem os defenda, mas os fazendeiros brancos querem fazer os seus negócios, precisam preparar o seu açúcar e, em suma, o padre Vieira é expulso do Brasil e volta a Portugal, já nesta altura com uma idade avançada, e vem para Portugal, onde se vai dedicar à vida de pregador. Simplesmente, nessa altura, já não era possível o bom padre Vieira fazer aqueles grandes sermões que empolgavam toda a gente. Não era possível porque não tinha o rei a protegê-lo. Ele ainda tentou, mas é claro, veio logo uma ordem: o senhor faz favor, saia de Lisboa, vá lá para Coimbra, para o seu colégio, fique lá em Coimbra. E lá em Coimbra logo uma ordem: o senhor faz favor, fica lá na sua cela, não. E depois outra ordem: o senhor faz favor, vai, mas é para o calabouço. E aí temos o padre Vieira com um processo na Inquisição, um processo que se arrasta 4 longos anos, desde 1663 a 67, 4 anos, com o padre sem poder sair dali, e em 67 lá vem a sentença. Bom, eles a ideia, estou convencido que gostavam de fazer um bocadinho pior, mas condenavam-no a nunca mais pregar, a nunca mais escrever, enfim, condenavam-no a ser um homem amordaçado. Isto em 67. Só que, no mesmo ano de 67, há uma revolução em Lisboa. É a revolução que obriga o pobre rei Dom Afonso VI, que era um tortulho, ele mal sabia falar, coitadito, ele é obrigado a renunciar ao trono. Vem o irmão, Dom Pedro, e o irmão não concorda com essa perseguição ao padre Vieira e anula essa sentença. Esse aspecto dele não poder nunca mais falar, isso foi tudo anulado. O padre é que era um homem muito forte. A corte já não lhe dava o apoio que ele tinha tido. Pois bem, ele arranja um pretexto, vai para Roma. Em Roma, está meio dúzia de anos em Roma, e volta a ter em Roma o espantoso sucesso que tinha tido em Lisboa. Não se sabe como ele aparece a pregar em italiano, as grandes igrejas de Roma. A voz do padre português volta a atrair multidões, e quando ele regressa finalmente a Portugal, traz um breve do Papa, que diz: neste homem ninguém toca. A Inquisição não pode tratar dele. A única pessoa com autoridade sobre o padre António Vieira sou eu, o próprio Papa. Bom, é espantosa esta vitória, é espantoso como o padre Vieira conseguiu ganhar essa batalha. Depois, finalmente, já muito velho, voltou ao Brasil e o fim da vida dele foi lá em cima, na Bahia, a fazer a edição dos seus sermões com esta ideia: todos os lucros desta edição dos meus sermões são para serem gastos numa missão de civilização dos índios. Foi assim, a redigir o último volume dos seus discursos, que morreu com 89 anos, essa espantosa figura que podemos considerar com toda a razão um herói dos direitos humanos. E é por isso, é por ser um herói de batalhas que ainda hoje para nós têm sentido. O herói da batalha pela independência, pela liberdade do espírito contra o Santo Ofício, pela igualdade dos judeus, que são uma raça perseguida, e finalmente pela liberdade dos índios brasileiros. É por isso que a memória do padre Vieira tem atravessado os séculos e está rodeada de um prestígio cada vez maior. Vim falar-lhes nele aqui, numa exposição
está na Biblioteca Nacional de Lisboa. Já todos viram que hoje não tivemos ar livre, não tivemos paisagem. Bom, a razão verdadeira é que quis fazer esta homenagem ao Padre Vieira. Mas há uma outra razão meteorológica, é que não imaginam a invernia que a esta hora faz lá fora. Os meus telespectadores que vierem aqui aprendem uma lição erudita sobre a vida do Padre Vieira.